Uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem que estiver agora, nesse momento, enquanto nós dois estamos conversando, num hospital, virando uma pessoa que está em estado de coma de lado para que ela não tenha escaras, não tenha marcas de posição. Alguém que esteja passando a mão no rosto de uma criança e que é alguém que a gente não faz a mínima ideia. Essa pessoa, inclusive, nem será reconhecida depois. Ela é absolutamente relevante. Também é Albert Sabin, quando cria uma vacina e decide que não vai patenteá-la para que ela possa ser usada pelas pessoas, né, que tiverem necessidade. Aliás, ele era casado com uma brasileira. Né? Olha quanta coisa que a gente não sabe. Que coisa boa. Uma das coisas melhores ainda é que a obra, ela vem a marca e a força que tem quando ela tem efeito e ressonância no lugar onde a pessoa está. Né? O Ricardo Reis, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, num dos seus poemas diz: põe quanto és no mínimo que fazes. Seja inteiro no mínimo que faz. Por isso, eu entendo o que você quis dizer. A relevância significa que a gente tem um contributo à humanidade. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria ser muito importante e o meu sonho era, e eu decidi que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. A pessoa diz, mas logo Papa? Bom, se eu quisesse ser jogador de futebol, eu quereria ser o Pelé, né? Se eu quisesse ser astronauta, e aí vai. Né? Ora, era o meu modo de pensar. Será que eu só poderia contribuir para a vida sendo Papa? É uma das possibilidades. Sê-lo poderia até ser algo, né, expressivo. Mas também poderia ser de eu, na minha família, no meu grupo de amigos, na minha cidade, no meu lugar, eu ser capaz de fazer com que a vida não perdesse fôlego. Né? Portanto, acho que fazer falta, e eu insisto sempre nessa expressão, é que é decisivo. Há pessoas que não estão mais conosco e não nos fazem a menor falta. E há outras que continuam conosco exatamente porque fazem falta. Né? Isto é, gostaria que aqui estivesse. Como lembrou e lembrava bem Martin Heidegger, um filósofo alemão, citei o Goethe, vamos citar outro alemão, né? Ele dizia que a agonia da presença da ausência é exatamente o nome que nós damos, né, à lembrança. A lembrança é a agonia da presença da ausência. A coisa mais difícil para você e para mim na vida é lidar com a presença da ausência. Por isso que algumas religiões buscam comunicar-se com quem se ausentou fisicamente. O melhor epitáfio que eu vi nos tempos mais recentes foi o do Stephen Hawking, do físico, no túmulo dele, na Abadia de Westminster. Por coincidência, Cláudio e eu estivemos lá, né, em Londres. Eu nunca tinha entrado na Abadia de Westminster e lá está o túmulo dele. E está escrito: aqui jaz o que era mortal em Stephen Hawking. Aqui está sepultado o que era mortal em Stephen Hawking. O que era imortal? Aquilo que foi a contribuição dele. Todos nós seremos Stephen Hawking? Não. Mas todos nós somos capazes de não sermos irrelevantes na existência para o lugar onde estamos, para a comunidade que a gente vive, né, para a vida em geral? Sem dúvida. Né? E eu acho que é isso que vale. Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar. E o que vai estar escrito na tua lápide? Olha, eu queria escrever o que o Mário Quintana produziu, que era Eu Não Estou Aqui. Mas se eu for alguém na filosofia provocativa, talvez esteja Eu Não Falei. Gostei. Eu ainda não... Quando eu paro para pensar que eu já vivi provavelmente a metade da minha vida, me causa um sentimento esquisito, porque assim, parando pra... Bom, a grama é mais verde sempre no quintal do vizinho, né? E eu fico pensando em todos os caminhos que me trouxeram até aqui, todas as escolhas que eu fiz e como poderia ter sido se eu tivesse feito outras escolhas, né? Porra, o nosso tempo é limitado e não dá pra gente ter todas as experiências que a gente gostaria de ter, né? Pelo menos até agora tá faltando. Toda escolha é uma abdicação. Todas elas. E eu fui quando eu paro para analisar a sequência de coisas que me trouxeram até aqui, eu percebo que se eu tivesse escolhido B ao invés de A, eu estaria em um lugar completamente diferente. Me mostra como a vida é maravilhosa no fim das contas, que acho que uma das coisas mais interessantes de estar vivo
e aqui eu não estou falando de religião, nem... Eu acho que é até meio desligado disso, que é as coisas que a gente não planeja e acontecem com a gente e nos levam para um lugar novo e interessante, né?